Olá, me chamo Mariana Soares e hoje vou apresentar o trabalho de conclusão de curso com o tema Avaliação do Estado Nutricional e Consumo Alimentar de Beneficiários do Programa Bolsa Família, uma revisão, realizado com a minha colega Andressa Paola e orientado pela professora Gabriela Bettiol Feltrin. Introdução. A população com menor renda no Brasil é a mais atingida pelo excesso de peso. A dimensão chega a ser drástica, tornando-se o maior problema nutricional no Brasil. Países desenvolvidos e em desenvolvimento passaram pelo processo de transição epidemiológica e nutricional, com alterações nos padrões de consumo dos alimentos. Com isso, aumentou a prevalência de excesso de peso, que favorece o risco de morte e diminui a qualidade de vida das pessoas, sendo considerado um importante fator de risco para o desencadeamento de doenças crônicas não transmissíveis e um relevante problema de saúde pública. O programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda destinado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, a fim de permitir o acesso a direitos sociais básicos como alimentação, saúde, educação e assistência social. Diante da relevância do tema e da necessidade de acompanhamento do estado nutricional, em especial do público que recebe o auxílio financeiro a partir do programa de transferência de renda, as análises do diagnóstico nutricional podem contribuir para a reformulação de políticas públicas relacionadas à alimentação e nutrição, a fim de garantir segurança alimentar e nutricional, em especial para pessoas que vivem em vulnerabilidade social. O objetivo geral do presente trabalho foi revisar na literatura o estado nutricional dos beneficiários do programa Bolsa Família. Os objetivos específicos: identificar o diagnóstico nutricional dos beneficiários do programa Bolsa Família, avaliar o estado nutricional dos beneficiários do programa Bolsa Família segundo o sexo, comparar o estado nutricional dos beneficiários do programa Bolsa Família das diferentes regiões brasileiras e analisar o estado nutricional dos beneficiários do programa Bolsa Família de acordo com o ciclo de vida. Na metodologia, esse trabalho foi uma revisão bibliográfica narrativa e os descritores utilizados nas buscas foram o estado nutricional, beneficiários do programa Bolsa Família, crianças, adultos, gestantes, idosos, nutrição, sobrepeso, obesidade, avaliação nutricional e pobreza. E todos esses descritores foram utilizados no idioma português. Utilizamos também como base de dados o PubMed, o Cielo e o Google Acadêmico. Foram incluídos nesse trabalho trabalhos originais e publicados em português, publicações dos últimos 10 anos, artigos disponíveis na íntegra e trabalhos com informações referentes ao estado nutricional de beneficiários do programa Bolsa Família. E foram excluídos trabalhos que não apresentavam temas pertinentes, que não se adequaram ao período de publicação proposto, que não eram originais e publicados como artigos científicos, materiais duplicados e artigos que não estavam disponíveis na íntegra. As informações extraídas para análise dos artigos foi o nome do autor, o ano de publicação, o local do estudo, tamanho da amostra, a faixa etária estudada e o diagnóstico nutricional. Para este trabalho, foram selecionados 28 artigos dos últimos 10 anos, de 2010 a 2020. E a região que foi mais estudada foi a região sudeste, com 32%, e a região menos estudada foi a região centro-oeste da população beneficiária. Já quanto aos ciclos de vida, a população de mais estudo foram as crianças, com 74%, seguida dos adultos, 15%, e por último, os adolescentes, tendo 11% dos estudos realizados. Em 89% dos estudos foi encontrado excesso de peso. O excesso de peso é uma condição preocupante, pois está associado a diversos agravos para a saúde, como hipertensão arterial sistêmica, aptidão funcional,
diabetes mellitus, problemas de ansiedade, depressão, hipertrigliceridemia, aumento da morbimortalidade, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares e, em geral, as doenças crônicas não transmissíveis. Ainda na população adulta, temos as mulheres com a maior prevalência de excesso de peso, e alguns dos motivos para isso seriam o ganho de peso na gestação, idade da menarca, a menopausa, o uso de contraceptivos, paridade, redução das necessidades energéticas de repouso após os 50 anos, alterações hormonais, estilo de vida mais sedentário, bem como a prática de atividade física de menor intensidade. Já nas crianças, o excesso de peso foi maior nos meninos, em 100% da população estudada. A literatura indica que os meninos apresentam menor preocupação com a imagem corporal, quando comparado às meninas, e a insatisfação com a imagem corporal pode iniciar por volta de 8 anos de idade, o que pode explicar a menor prevalência de excesso de peso entre as crianças do sexo feminino. Quanto ao perfil nutricional das regiões brasileiras, a região norte representa o melhor perfil nutricional, enquanto a região centro-oeste representa o pior perfil nutricional do país. Mais da metade das famílias, 51,5% que vivem nessa região, apresentam renda familiar per capita precária e recebem até um salário mínimo ou vivem sem nenhum rendimento, representando a pior renda nacional. Sabe-se que a renda familiar pode interferir de forma negativa na aquisição de alimentos, a partir da escolha de alimentos mais baratos, mais calóricos, processados e ultraprocessados, dessa forma contribuindo para a maior prevalência de excesso de peso. Quanto ao estado nutricional, as crianças apresentaram o melhor perfil do estado nutricional quando comparado a adultos e adolescentes, respectivamente. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS 2019, observa-se o aumento da prevalência de excesso de peso conforme o aumento da idade. A prevalência de excesso de peso na população com 20 anos ou mais vem aumentando ao longo das quatro pesquisas da PNS, em ambos os sexos, sendo um pouco maior no sexo feminino. Com isso, concluímos que, a partir desse trabalho, foi possível verificar que é alta a prevalência de excesso de peso entre os beneficiários do programa Bolsa Família. Ressalta-se a necessidade de intervenções a partir de políticas públicas que incentivem estratégias de educação alimentar e nutricional voltada principalmente para os adultos do sexo feminino e crianças do sexo masculino, e beneficiários que residem na região centro-oeste, que neste trabalho apresentaram maior inadequação do estado nutricional. Neste contexto, é de extrema importância a presença de nutricionistas em escolas e unidades básicas de saúde, para que realizem ações de educação alimentar e nutricional com o objetivo de orientar os beneficiários quanto às escolhas alimentares e seu impacto na saúde. Além disso, deve-se reforçar a necessidade de associar o benefício ao acompanhamento do estado nutricional dos beneficiários, bem como a criação de novas condicionalidades que levem em consideração os gastos relacionados à aquisição de alimentos. Ainda, novos estudos que incluam publicações em outros idiomas e que analisem a qualidade dos trabalhos devem ser realizados e ainda trabalhos originais que avaliem o estado nutricional de gestantes e idosos e pesquisas que acompanhem a evolução do estado nutricional e o consumo alimentar de beneficiários do programa Bolsa Família. Obrigada.